Olá, tudo bem? Estamos aqui para ler, né, alguns livros da Bíblia. Essa leitura vai ser uma leitura direta para o livro todo. Então, pode ser extenso, um pouquinho extenso esse vídeo. Eu não vou explicar muito, porque esse livro de Paulo, ele é explicativo, né? Ele é autoexplicativo, então não precisa muito de muitas explicações. Então vamos ler o que Paulo está falando aqui em Gálatas. Para você ter uma noção, aonde fica Gálatas? Gálatas fica depois de 2 Coríntios na Bíblia. Então são os livros menores, né, que nós vamos ler assim de uma vez só, para que não fique capítulo por capítulo. Então, para adiantar bastante a nossa leitura bíblica. Como ele é um livro autoexplicativo, então não tem muito o que explicar, né? Passar uma mensagem mais, mas é bom você, se tiver alguma coisa assim que eu puder te dizer, vamos fazer um estudo mais minucioso. Paulo, ele escreveu várias cartas para várias nações daquela época. Então Gálatas também era uma igreja, né? Era um local onde tinha uma igreja, onde tinha, vamos dizer assim, tem uma igreja em Corumbá, Mato Grosso. Então ele fazia uma carta para a igreja de Corumbá. Tá entendendo? Não era aí ele escrevia para a igreja de Corumbá. Uma carta, vamos dizer, uma carta para Cuiabá. Ele mandava uma carta para Cuiabá. Uma carta para São Paulo. Uma carta para São Paulo. Ele escrevia essas cartas, porque ele conhecia esses lugares. Então ele queria, como ele não podia estar né, ao mesmo tempo em vários lugares, ele escrevia carta para eles, confortando, orientando eles, alguns eles exortava, porque cada lugar onde ele passava, ele deixava um irmão tomando conta daquela congregação ali. Então ele enviava cartas para eles, né, para a edificação deles. E essas cartas, elas foram incluídas no livro da Bíblia, né? Nos livros da Bíblia elas foram incluídas, porque são cartas que servem para a nossa edificação espiritual, para o nosso, como dizer assim, andamento, né, diante de Deus. Então, eu vou começar a ler essas cartas de Paulo. Vou começar pelo livro de Gálatas, que nos diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que os fez ressurgir dentre os mortos. Então, Paulo, ele foi um apóstolo, mas ele foi um apóstolo não porque algum homem colocou a mão nele, né, e falou, você é apóstolo, como muitas igrejas têm, né? Eles consagram pastor, né? Você é presbítero, você é apóstolo, pastor. Então, Paulo não foi feito, tanto que ele fala que não por parte, ele é apóstolo não por parte de homens, mas por parte de Jesus Cristo e por Deus. Como eu não fui pastora por parte de nenhuma religião. Eu me tornei pastora por parte de Deus. Deus me ungiu como pastora. Talvez você fale assim, mas como que Deus te ungiu como pastora? Eu estava em sacrifício contínuo diante de Deus. Fiquei mais de um ano em jejum constante, contínuo mesmo, jejum contínuo diante de Deus. E quando eu tinha finalizado esse jejum, eu não esperava, Deus, uma visão, não sei se é visão ou se aconteceu, é uma coisa tão assim, foi uma coisa tão bonita o meu chamado por Deus, porque eu estava, foi algo assim que de noite, né, eu acordei de madrugada e um anjo chegou para mim, ungiu eu e falou para mim, você é pastora. Falou com voz forte, você é pastora.
E aquilo, eu fiquei com aquilo na mente, eu acordei, mas foi uma coisa tão real, como se ele tivesse vindo, eu vi ele fazendo isso comigo. Mas ele falou só focado, né? Você é pastora. E eu fiquei com isso na mente, aquela visão muito forte, ficava bem acesa entre mim. E eu pedi para Deus confirmação, se não era coisa da minha cabeça, porque muitas das vezes a gente pensa as coisas. E porque eu estava muito em jejum, talvez eu achava, né, que aquilo poderia ser coisas da minha cabeça. Mas aí ele pediu para Deus confirmação. Falei assim, se fosse para mim trabalhar na obra de Deus, a primeira pessoa que chegasse, isso eu tive essa revelação uma noite antes, né? E no dia eu fiquei encasquetada com aquilo o tempo todo. Aí eu pedi para Deus uma confirmação. Eu falei assim, se for para mim ser pastora, a primeira pessoa que chegar na minha casa amanhã cedo, essa pessoa que bater na minha porta vai ser uma pessoa cristã. E eu dormi e esqueci aquilo. Meu marido acordou, levantou, foi para o trabalho e eu estava com as crianças. Minhas crianças eram pequenas ainda. E eu esqueci aquilo. Aí meu marido foi para o trabalho e eu fiquei sozinha em casa. Aí cedo, ele tinha acabado de sair. Aí bateram na porta. Aí eu até pensei que foi meu marido. Falei assim, eu acho que ele esqueceu alguma coisa. Aí eu fui atender a porta. Era uma senhora vendendo bolinho de queijo. Aí ela virou para mim e falou assim, você é cristã? Aí eu peguei e falei, sim, sou. Ela falou assim, eu também sou. E ela estava vendendo. Olha como que o Espírito Santo age na vida da gente. E ela estava vendendo bolinho de queijo. E ela me ofereceu o bolinho de queijo. Mas eu nem pensava, nem passava para minha cabeça o que eu tinha perguntado para Deus, a minha pergunta para Deus. Não tinha nem passado pela minha cabeça. Aí eu peguei, comprei um bolinho de queijo para cada um de nós. E eu comi aquele bolinho, mas irmãos, que bolinho gostoso. Uma delícia o bolo. Eu nunca comi um bolo tão gostoso como aquele. E eu gostei do bolo. Eu falei assim, eu vou comprar mais. Eu saí, olha como que Deus age, quando eu falo para vocês como que Deus age. Eu saí em volta, procurando aquela senhora. Eu peguei minha bicicleta, na época eu tinha uma bicicleta, eu peguei a bicicleta e saí em volta do bairro procurando aquela senhora que estava vendendo aquele bolo de queijo, porque era muito gostoso. Aquele bolo de queijo me chamou minha atenção, era muito gostoso, mas eu nem lembrava da pergunta do relacionamento com Deus, que coisa nem nada. Aí depois que eu procurei ela e não achei, perguntei para os vizinhos se alguém tinha visto ela. Todos os vizinhos falaram, não, ninguém passou aqui vendendo bolo de queijo. Falei, gente, uma senhora, ainda falei a descrição da mulher para as pessoas e ninguém, ela bateu só lá na minha casa. Ninguém viu essa mulher lá no bairro, vendendo pão de queijo. Aí eu peguei, quando eu olhei, eu observei que ninguém tinha visto ela e que eu procurei o bairro todo e não achei essa mulher. Aí o Espírito Santo me lembra, você não pediu uma confirmação? Aí naquele momento eu desabei, eu chorei. Deus esteve presente. Eu comi do pão de queijo de Deus. Eu dei para os meus filhos comerem. Eles também comeram. Foi uma coisa assim muito... Eles eram crianças, então eles não lembram dessa história. Mas foi uma coisa assim tão relevante na minha vida que eu nunca esqueci essa história. Que eu nunca esqueci esse fato. Então, aqui, eu entendo muito bem quando Paulo está falando aqui, né? Que ele não foi apóstolo por homens, por mãos de homens. Mas ele foi apóstolo por chamado de Cristo. Aí ele fala, e todos os irmãos estão comigo, as igrejas de Galáxias. Graça a vós
e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste presente século, de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Pelo século dos séculos. A inconstância, aí ele fala: estou admirado de que tão rapidamente deserteis daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vós são perturbadores e desejam distorcer o evangelho de Cristo. Mas ainda que um anjo do céu vos anunciasse outro evangelho além do que o que eu já vos tenho anunciado, seja maldito. Então ele mandou essa carta para Gálatas, né? Porque ele estava sabendo que lá em Gálatas eles estavam já anunciando outro evangelho. Porque o diabo é assim, ele quer distorcer a palavra de Deus o mais rápido possível, né? Aí, ó, como antes temos dito, e agora de novo digo, que alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Pois aquele persuado ou eu a homens, pois agora persuado eu a homens, ou a Deus, ou procuro agradar homens, se agrado a homens, não seria servo de Cristo. Pois faço conhecido a vós, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado não é de acordo com os homens, pois não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas foi revelação de Jesus Cristo. Pois ouviste qual foi o meu modo de vida no judaísmo, que importunava grandemente a igreja de Cristo e atacava. E exercia no judaísmo acima dos muitos da minha idade, sendo excessivamente cuidadoso na tradição de meus pais. Paulo, ele era um judeu. E desde aquela época, os judeus, eles não acreditavam em Jesus Cristo. Desde aquela época, não é de hoje, não. Então, desde aquela época, quando Jesus veio aqui, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles viram Jesus. Eles ouviram a pregação de Jesus. Eles talvez comeram da comida de Jesus. Muitos deles comeram. Muitos deles beberam o vinho que Jesus multiplicou. Mas mesmo assim, muitos deles foram até curados por Jesus. Quando o Senhor agradou separar-me desde o ventre da minha mãe e me chamou pela graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse aos gentios, não interroguei imediatamente a carne e o sangue, nem subi para Jerusalém para estar com os apóstolos, mas parti para Arábia e retornei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi para Jerusalém para visitar a Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. As coisas que escrevo para vós, eis que diante de Deus sou testemunha que não minto. Após, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, não sendo conhecido de rosto das igrejas da Judéia em Cristo. Somente tinha ouvido que o que antes não importunava, agora ele anuncia a fé que antes atacava. E davam glórias a Deus por minha causa. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também a Tito. Eu subi atendendo uma revelação. Ele expulsa o evangelho que anuncio entre os gentios, mas em separado aos que aparentavam ter destaque, para que de modo algum não tivesse corrido ou não ocorresse em vão. Mas nem mesmo Tito, que estando comigo e sendo grego, foi forçado a circuncidar-se. Por causa dos falsos irmãos intrusos que secretamente vieram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo para nos escravizar. Mas nem ainda por uma hora cedemos em submissão,
para que a verdade do Evangelho continuasse entre vós. E quanto aos que pareciam ser alguma coisa, se outrora tem sido, não me importa. Deus não aceita a aparência de homens. A mim os tais nada acrescentaram. Mas pelo contrário, vendo que o evangelho da incircuncisão a mim foi confiado, como Pedro o da circuncisão. Pois o que Deus operou em Pedro para apóstolo da circuncisão, operou em mim para os gentios. Reconheceram a graça que foi dada a mim, Tiago, Pedro e João, e os que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Talvez você fale assim, por que gentios circuncisão? Por que os apóstolos circuncidavam e por que Paulo não circuncidava? Para Paulo, Deus deu outro ensinamento, porque aquele eram outros povos que Paulo tinha que pregar. É bem simples. As pessoas fazem uma tempestade com isso. Quem é da circuncisão é da parte de Abraão, que são circuncisos. Então, há povos separados. Há povos da circuncisão e povos da incircuncisão. Então, tudo é mistério. Por isso que quando João Batista estava pregando a palavra de Deus, alguns dos apóstolos de Jesus Cristo falou, olha, tem um homem pregando e está até batizando. Aí Jesus falou assim, não perturbeis, se eles estão falando, porque se eles estão falando, pregando o meu evangelho, não o perturbes, deixa que eles preguem. Porque é mistério de Deus. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo deve ser pregado a todas as nações. Então, para pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações, o Evangelho tem que ser moldado para aquele tipo de nação. Nós vemos que aqui no Brasil, os religiosos são diferentes dos religiosos dos Estados Unidos, da África. Cada um deles tem um costume deles lá. A África, a gente percebe que ela tem muitas roupas coloridas, mas eles estão sendo evangelizados. Você está entendendo? Eles estão sendo evangelizados. De uma forma, o que importa é que o evangelho chegue, que Deus chegue até aquela nação. Então tem que moldar. Então foi por isso que Deus ele escolheu Paulo. Paulo era um homem que conhecia toda aquela região, porque os outros apóstolos eles viviam só em Israel. Paulo não, Paulo ele é um homem andado, um homem viajado, ele tinha muito conhecimento porque ele trabalhava com o governo. Então ele tinha muito conhecimento de outros países. Ele, daquela região toda ali, ele conhecia muito bem, ele sabia até onde ele ia. Que ele tinha 2 nacionalidades, para você ter uma noção. Paulo tinha 2 nacionalidades. Desde aquela época já existia, né, esse negócio de nacionalidade. Aí ele está pregando, ele fala, recomendamos-nos somente que lembrássemos dos pobres e os que procurarei fazer com zelo. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, resisti-lhe na face, porque era digno de repreensão. Pois antes de alguns chegassem da parte de Tiago, ele se alimentava com os gentios, mas quando chegaram, ele se foi retirando e se separando deles, temendo os que eram da circuncisão. E também os outros judeus agiram hipocritamente com ele, de tal forma que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, diante de todos, tu sendo judeus, vive como gentios, e não como judeus, porque impõe aos gentios a viverem como judeus? Nós judeus que somos, por natureza, e não pecadores dentre os gentios?
sabendo que os homens não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, nós temos crido em Jesus Cristo, para que sejamos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por que ele está falando obras da lei? As obras da lei que ele está se referindo aqui não é obras da lei de Moisés. É a lei dos homens, é a lei dos gentios, é a lei dos judeus. Então ele não está se referindo à lei de Moisés. Então por isso que ele fala aqui, ó, não pelas obras da lei, mas pelas obras, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E não é mesmo. Se procurarmos ser justificados por Cristo, fomos achados pecadores. Por acaso Cristo é ministro do pecado? De forma nenhuma. Pois se torna a construir aquilo que destruí, faço-me a mim mesmo um transgressor. Pois eu, pela lei, morri para a lei. Tá vendo o que ele fala aqui? Pois pela lei, ele morreu pela lei. Para viver para Cristo, ele deixou aquela lei dos homens. Porque a lei dos homens era para perseguir o povo de Deus. Ele deixou aquela lei e falou: estou crucificado com Cristo. Agora a lei dele é Cristo. E ele até falou: eu me crucifiquei com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a ser entregue a si mesmo por mim. Não rejeito a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou? Diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi retratado como crucificado? Só isso quero saber de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim, sois insensatos, pois começando pelo Espírito, terminais agora pela carne? Tão grandes coisas padeceste em vão? Se é que realmente foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e opera milagres entre vós, faz isto pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como Abraão creu em Deus, e isto foi imputado como a justiça. Sabei assim que os que creem, estes são os filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus havia de fazer justos pela fé, os gentios anunciou antes a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. De forma que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Aqui ele está falando, tinha que ter fé, não era pela lei. A lei que ele estava referindo, que é a lei dos homens, não era pela lei que você tinha que obedecer a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se um homem for obedecer, se você for obedecer a Deus pela lei, e se haver uma lei que não pode adorar Jesus Cristo, como tinha nessa lei, eles fizeram, né? Tanto que Paulo, ele era um desses, ele vivia pela lei dos homens que ele vivia, porque não podia adorar a Deus. Mas quando Deus pegou Paulo, né, para o evangelho, Deus deu uma lição muito grande nele, mostrou para ele que não é para agradar homens, mas sim a Deus. Então muita gente pensa que essa lei que fala aqui que Paulo fala é a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Quando você tem, é a lei dos homens. Quando Paulo fala, deixa eu voltar. Quando Paulo fala sobre agradar a lei, é a lei dos homens e não a lei de Deus. Os homens, eles agradam a lei dos homens. Então, quando vier um presidente da República aqui dizer que não é para adorar Jesus Cristo, que quem adorar Jesus Cristo será morto, você está obedecendo a lei de quem? De homens. De forma que
os que são da fé são benditos como o crente Abraão, pois todos aqueles que são das obras da lei estão sob maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumprir. Tá vendo? Como que ele fala uma coisa e se você não entender? Então é por isso que existe muita contradição nos estudos de Paulo. Paulo estava comentando aqui a lei, né, dos homens, não era a lei de Moisés. Porque pela lei ninguém é feito justo perante Deus, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas viverá por elas. A lei, que eu sempre vou bater nessa tecla, a lei era a lei dos homens, era a lei do presidente, do rei da época, porque era muito forte isso nessa época, era muito forte. É como nós vivemos, né? Hoje, na nossa lei, você não pode matar, você não pode roubar. Se você matar, você vai ser julgado. Se você roubar, você vai ser julgado. Viver pela lei, né, da sua nação, do seu país. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: seja amaldiçoado todo aquele que é levantado no madeiro. Tá entendendo? Como que é tão claro as coisas? Porque naquela época, a pessoa que pecasse, ele era, pela lei dos homens, ele era crucificado. Tanto que aquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, ele estava sendo crucificado porque ele estava em pecado. Ele era um ladrão. A fim de que a bênção de Abraão ao gentio viesse em Cristo Jesus, para que nos recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, um testamento, ainda que de homem, uma vez confirmado, ninguém anula nem acrescenta alguma coisa. Ora, a Abraão e seu descendente foram feitas as promessas. Não diz: e a seus descendentes, como falando de vários, mas como de um só, e de seu descendente, que é Cristo. E isto digo, que a aliança por Deus confirmada anteriormente, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de tal modo que se torne nula a promessa. Tá vendo? Ele disse: a lei que veio mais de 400 anos, que é a lei de Moisés, não é inválida. Pois se a herança vem da lei, não vem da promessa, mas pela promessa Deus a deu gratuitamente a Abraão. Para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que semente viesse para quem a promessa foi feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um interventor. O interventor não é um só, mas Deus é um só. A lei é contra a promessa de Deus? Nunca foi, pois se a lei pudesse vivificar, a justiça seria pela lei. Mas a Escritura fechou a todas debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Estávamos guardados pela lei antes que a fé viesse, escondidos a fé que ia se revelar. Assim a lei se tornou nossa guardiã para Cristo, para que fôssemos julgados pela fé. E o que ele embaralhou tudo aqui nessa fala dele, que ele misturou a lei dos homens com a lei de Deus. Aí que você não entende. Aí você fala assim: mas ele está falando a lei. Quando você lê com atenção, você vai observar que ele estava falando de uma lei dos homens. E daqui ele fala também a lei de Deus. Que quando ele fala que a lei de Deus não é perpétua, a lei de Deus é uma aliança, a lei de Deus ela é uma promessa. Nós temos que obedecer à lei e confiando em Jesus Cristo, tendo fé em Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o mesmo ontem e hoje eternamente. Então não tem como invalidar a lei de Deus. Deus é Deus, homens é homens. Ele deixa bem claro. Então, muitas das vezes a passagem, eu acho que
Não sei se isso realmente foi modificado, essa passagem dele aqui, para que os homens se confundissem, mas mesmo assim ele deixa claro, se você lê com atenção, ele deixa claro que você, no momento ele está falando a lei dos homens e outro momento ele está falando a lei de Deus. Tá entendendo? Então nós não temos que falar, mas ele fala assim, ele fala uma coisa, mas só que nós temos que observar que se ele está falando a lei dos homens e ele está falando a lei de Deus. Assim a lei se tornou nossa guardiã para Cristo, tá vendo? Para que fôssemos justificados pela fé. Depois que veio a fé, não estamos debaixo de guardião. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos os que em Cristo fossem batizados, vos revesti de Cristo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, sois semente de Abraão, herdeiros da promessa. Ele fala em Abraão. Ora, digo que no período do tempo em que o herdeiro é criança, em nada é diferente do servo, ainda sendo o senhor de tudo. Mas está debaixo de guardiões e de administradores até o tempo marcado pelo Pai. Por que ele falou que nós estamos debaixo de guardiões e administradores? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, né, ele disse que nós devemos respeitar os governantes, nós temos que respeitar eles. Então nós estamos debaixo deles ainda, mas debaixo deles, mas não fazendo o que eles querem, mas andando na presença de Deus. Da mesma forma, também nós, quando éramos meninos, estávamos sujeitos à servidão sobre as coisas básicas do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para recebermos a adoção de filhos. Porque Jesus, ele veio sobre a lei de quem? Dos homens. Que lei é essa? Tanto que Jesus, quando ele foi nascer, ele teve que se esconder, porque senão ele seria morto. A mãe dele teve que esconder ele por muito tempo para que os homens não matassem, porque era lei para destruir todas as crianças nascidas naquela época. Por isso que ele fala aqui que Jesus ele veio, né, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para a redenção, a adoção dos filhos. Porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho, se és filho. Também és herdeiro feito por Deus. Em certa época, quando não conheceis a Deus, servíeis os que naturalmente não são deuses. Mas neste momento que conheceis a Deus, ou ainda sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a essas coisas básicas e sem forças e pobres, aos quais de novo quereis servir? Tá vendo? Ele ainda ressalta ainda. Vocês, quando não conheciam a lei, vocês obedeciam à lei dos homens. Mas agora que vocês conhecem a lei de Deus, agora que vocês conhecem Jesus Cristo, vocês vão continuar obedecendo, vocês vão continuar crendo, obedecendo essa lei dos homens? Ele chama a atenção, né, disso. Guardai dias, meses, épocas e anos. Temo a respeito de vós, que eu não tenha em vão trabalhado entre vós. Rogo-vos, irmãos, que sejais como eu, pois eu sou como vós também. Nenhuma injustiça me fizeste. Vós sabeis que primeiro vos preguei o evangelho em fraqueza da carne. O que na minha carne para vós era uma prova, não o desprezastes, nem o rejeitastes, antes me recebeste como um anjo de Deus, como a Jesus Cristo. Onde está, pois, a vossa satisfação? Dou testemunho que, se é possível, teríeis arrancado fora os vossos olhos e me teríeis dado. Ele está falando, né, que o povo, quando ele pregou, ele estava na carne, porque ainda ele era, como dizer, menino, né? Ele era uma criança no sentido espiritual quando ele estava pregando para Gálatas, mas que Gálatas se fortaleceu e ele estava
estava exortando Gálatas, porque tinha alguns de lá de Gálatas que ainda estavam obedecendo a lei, mas é a lei dos homens, né? Com aquela lei, né, que estava, como fala, enraizada, né, pelo aquele povo de costumes da nação. Então tinha muitos ainda que tinha aquele receio de adorar a Deus por causa, né, por causa da lei dos homens. Então eles tinham aquele receio. Então aqui ele está falando: tornei-me por acaso inimigos de vós por falar a vós a verdade? Os que buscam com zelo a vós não o fazem com boas intenções, mas querem vos distanciar para que tenhais zelos por eles. É bom ser cuidadosos, mas sempre do que é bom, e nunca somente quando estiver entre vós. Meus filhos, por quem novamente sinto as dores de parto, até que seja Cristo formado em vós. Ele tinha muita preocupação, porque ele pregou para aquela nação. Ele queria que aquela nação permanecesse nos ensinamentos dele e não na lei dos homens. Porque o que aconteceu, né? Que muitos ouviram a lei dos homens. Hoje os judeus eles não acreditam em Jesus Cristo. Está bem escarcarado, e nessa época também eles não acreditavam. Então, Paulo ele tinha muito esse temor que eles, né, vivessem sobre a lei dos homens. E Paulo sempre estava dando, tanto Paulo escreveu carta para Coríntios, para Éfeso, para várias igrejas, né, daquela época, exortando eles a voltarem para Cristo. Aí ele disse: eu gostaria de estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou indeciso a vosso respeito. Ele tinha, né? Ele estava exortando o povo de Gálatas a voltar para Cristo. E ele tinha, assim, ele falava às vezes com rispidez com aquele povo, para que eles, né, temessem a Deus. E ele tinha preocupação também, ao mesmo tempo ele se preocupava em que o que ele podia estar falando poderia, né, estar magoando alguém ali. E poderia até estar tirando, né, aquela religiosidade daquela pessoa. Né? Então ele pensava, ele fazia as coisas com cuidado. E muitas das vezes, como eu falei, e essa ansiedade dele pregar a palavra de Deus, às vezes ele poderia estar confundindo as coisas, né? Não explicando com detalhes o que ele estava querendo dizer sobre a lei dos homens e a lei de Deus. Então ele confundiu ele, como diz, ele pecou, né, por não explicar em detalhes. Mas a gente que é um cristão, que é entendido, a gente percebe que o que ele estava falando que era a lei dos homens e a lei de Deus também. Ele é bem assim, dá para perceber mesmo, não dá para você confundir como muita gente confunde, infelizmente. Muita gente confunde, fala que a lei passou. Não, gente, ele estava falando, quando ele fala que a lei passou, é aquela lei que quando você estava no mundo, você seguia aquela lei, a lei dos homens. Tá entendendo? Você seguia aquela lei dos homens. Mas como que a lei de Deus, ela fala lá Deus fala no tempo todo com Moisés que a lei dele seria perpétua para todas as gerações. Como que Paulo, ele como um apóstolo de Jesus Cristo, iria anular a lei de Deus? Ele não iria fazer isso. Ele não iria. Deus não ia levantar Paulo para anular a lei de Deus. Então Deus seria um, Jesus Cristo seria um outro. Jesus Cristo seria um outro Deus contra o próprio Deus poderoso. Jesus Cristo não seria. Então Jesus Cristo seria um filho rebelde. Um filho contra Deus, porque ele estava anulando a lei de Deus, sendo que ele mesmo disse: eu não vim anular a lei do Pai. Jesus parece que sabia, né? Parece não, ele sabia que iria existir essa diferença. Jesus sabia que ia acontecer isso, tanto que Jesus chegou aqui e falou: eu não vim para anular a lei do meu Pai. Eu vim para cumprir. Eu e meu Pai somos um só. Ele disse o tempo todo. E tem gente ainda que tem uma cabecinha
pequenininha que bagunça tudo isso aqui. Não é que a cabecinha é pequenininha, é porque não tem espiritualidade. Aí o diabo toma conta. Aí o diabo toma conta do coração. Então, você que está vivendo, assistindo esse vídeo e tem essa cabecinha que a lei de Moisés foi banida, não foi. Porque o tempo todo que a lei de Moisés fala que é para geração perpétua. E aqui o próprio Paulo fala, misturado, eu acho que ele confundiu muito, ou ele confundiu, ou a pessoa que passou as cartas dele para a Bíblia confundiu na leitura das cartas dele. Confundiu, mas mesmo assim, ainda dá para você notar quando ele fala da lei dos homens e da lei de Deus. Claro que ele não ia dizer explicitamente a lei dos homens, para que ele também não fosse tão punido, porque Paulo, a gente sabe que ele foi um homem muito perseguido por causa do Evangelho. Todo mundo sabe, quem conhece a passagem dele sabe que ele foi um homem muito perseguido pelo Evangelho. Então, nesse sentido, porque ele batia duro contra a lei dos homens. Ele batia duro contra a lei dos homens. E não a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei. A lei dos homens é outra lei. Então, você tem que entender a passagem de Paulo. Aqui ele fala, vós que estáis sobre a lei e não servi a lei, porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Porém, o que era da escrava nasceu conforme a carne, o que era da livre da promessa. O que ele está dizendo? Se você nasceu de Deus, você vai seguir a lei de Deus. Se você nasceu na lei da carne, você vai seguir a lei dos homens. Se você está na lei da carne, dos homens, você vai seguir a lei dos homens. O que se entende por alegoria? Pois estas mulheres são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, pois é escrava dos seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é nossa mãe. Pois está escrito, regozijai-vos, estéril que não gera filhos, e esforça-te e clama, tu que não estás no parto, pois mais são os filhos da solteira do que os filhos do que tem marido. Irmãos, sois filhos da promessa, segundo Isaac. Mas como naquele tempo o que nasceu conforme a carne perseguia ao que nasceu conforme o Espírito, dessa forma também é agora. O que ele estava querendo dizer? Quem nasceu, Isaac, ele nasceu do Espírito Santo. Ismael nasceu da carne. Não foi o filho da promessa. Então, aqui ele também está sendo bastante explícito em falar. Mas, aquele tempo, o que nasceu conforme a carne perseguia o que nasceu conforme o Espírito. Dessa forma, também é agora. Olha só o que ele está falando. Também é agora. A lei dos homens está superando a lei de Deus. Querem superar a lei de Deus. Persegue a lei de Deus. Você está entendendo? Porque é bem claro o que ele está falando. Que diz, porém, a Escritura, expulsa a escrava e seu filho, pois de modo nenhum o filho da escrava herdará como filho da livre. De forma que os irmãos não somos filhos da escrava, mas da livre. Cristo nos libertou para a liberdade. Ficai firmes e não vos dobreis de novo a um jugo de escravidão. Vede, eu, Paulo, vos digo que, se vós permitirdes circuncidar, de nada Cristo vos será proveitoso. Novamente dou testemunho a todo homem que se permitir circuncidar, que está obrigado a observar a lei. Estais separado de Cristo, vós que sois justificado na lei, da mesma graça caístes. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que vem da fé. Pois em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos proibiu de obedecer à verdade? Este convencimento não provém daquele que vos chamou. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Confio de vós, o Senhor, que,
De modo algum haveis de pensar, mas o que vos perturba, seja quem for, suportará a condenação. Porém eu, irmãos, se é que prego a circuncisão, porque é o que sou perseguido, logo a vergonha da cruz está desfeita. O que ele estava falando aqui sobre a circuncisão? Ele estava falando sobre a circuncisão, é que Paulo, ele media muitas palavras para falar com aquele povo naquele tempo. Então nós temos que observar, porque Paulo vivia num tempo de perseguição cristã. Porque ele próprio era um perseguidor da igreja de Cristo. E ele conhecia essa perseguição. Olha como que nós temos que pensar o que Paulo está falando na época dele e não na época nossa. Quando ele fala a circuncisão, o que é circuncisão e circuncisão, ele estava falando sobre a lei. Então ele às vezes ele não falava abertamente. Por que ele não falava abertamente? Para que ele não fosse mais perseguido. Para que ele tivesse uma brecha. Tá entendendo? Para que ele tivesse uma brecha para falar de Cristo para aquele povo. Porque quando a gente sabe que, aqui no canal, no YouTube, se você não pode falar todas as palavras. Quem trabalha com o canal do YouTube sabe que algumas palavras que você disser aqui, o seu vídeo não vai para o ar. O próprio YouTube, ele te proíbe. Ele te reprime. Então, Paulo, ele sabia disso também, que ele não podia estar pregando a palavra para todo, porque aquela carta que ele ia passar para eles, tinha alguém ali dentro que era da lei dos homens e que poderiam estar levando o que ele estava falando para as autoridades. Tanto que ele vivia escondido, ele vivia preso. A parte maior do tempo de Paulo estava preso nas cadeias, porque ele pregava a verdade. E o duro que o povo, que isso ficou, né, na nossa atualidade, essa passagem, e muitos não entenderam, muitos não entendem que nessa época de Paulo tinha que falar as coisas com cuidado. Então ele jogava isso aqui, circuncisão, circuncisão. Só que a incircuncisão aqui, que ele proibia que ele estava proibindo a circuncisão, era a lei dos homens. Olha, vocês, o que é incircuncisão, o que não é, ele falava isso. Olha só. Quisera que se mutilassem os que vos andam inquietando. Gente, é tão nítido que Paulo falava. A gente que quando você se coloca naquela época, você vai entender, compreender tudo que ele queria dizer, sim. Se você estava, né, vivendo aquele momento, que ele vivia um momento de muita guerra, ele tinha que falar palavras que poderiam também estar agradando aos homens, mas assim de forma como um código, entende? Ele falava mais pelo código. Aí ele fala, ó, pois vós, irmãos, foste chamado para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar oportunidade à carne. Tá vendo? Antes, servo uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se obedece em uma só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só como que ele ainda é categórico. Pois toda a lei. O que é a lei? A lei dos homens, a lei de Deus, tudo. Aqui ele está jogando um tição de fogo, né, para incendiar toda a floresta. O que ele fala? Obedece, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se vós mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não consumais uns aos outros também? Mas digo, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne anseia o que é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Se
sois, porém, guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. As obras da carne são manifestadas, as quais são prostituições, impurezas, lavícias, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúme, ira, facções, dissensões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. O que ele falou aqui? Olha só como que ele foi um homem muito sábio para pregar para aquele povo. Ele jogou tudo isso para eles e depois ele falou: não há lei contra essas coisas. Não há lei. O que ele estava querendo dizer? Não há lei de homens contra essas coisas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos da mesma forma pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irmãos, se um homem for apanhado em algum delito, vós que sois espirituais, corrige o tal com o espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, a fim de que também não sejais tentado. Levai os fardos uns dos outros, e dessa forma obedecereis à lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser algo, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas examine cada um a sua própria obra, e assim terá razão de glória somente em si mesmo, e não de outro. Cada qual andará com a sua própria carga. O que é instruído na palavra, parte-lhe todos os seus bens com aqueles que o instruiu. O que ele estava falando? O que é instruído na palavra, parte todos os seus bens com aquele que o instruiu. Que você tem que ajudar o outro. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a si mesmo. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Todo o que o homem semear, isso também ceifará. Pois quem semeia na carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo oportuno, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. O que é os domésticos da fé? Aquelas pessoas que têm pouco entendimento, que têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Vede, com grandes letras vos escrevi, com minha própria mão. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncideis para receber glória na vossa carne. Tá vendo? Essa palavra circuncisão aqui, a gente observa que ele está falando não da circuncisão, né, que Abraão fez com o filho dele, porque naquela época eles faziam a circuncisão como uma aliança, né, que estavam fazendo com Deus. Era uma aliança. Então, aqui, Paulo está falando para eles que a circuncisão não é cortar o prepúsculo, né, dos órgãos genitais, mas é uma circuncisão que ele está querendo mostrar para aquele povo, a circuncisão da lei. É isso que ele estava querendo falar. É a lei dos homens. Mas esteja longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem circuncisão nem incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser
uma nova criatura. E todos os que andam de acordo com esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Aqui ele termina essa carta de Gálatas. Depois nós iremos para a carta de Efésios. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nós iremos trabalhar bastante nessas cartas de Paulo, para que nós tenhamos um entendimento, né? Para não ficarmos com os olhos fechados, né? Sobre as coisas espirituais. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.